Oi, pessoal. Bom, desculpa, nosso sinal caiu. Eu tive que voltar aqui, que eu não estava visualizando vocês, né? Se vocês estavam me vendo, estavam me ouvindo. A câmera vai tremer um pouquinho, porque eu não consegui parar ela no tripé certinho. Então, eu vou fazer mesmo assim, porque eu prometi o tema hoje. Eu tenho certeza que tem gente que está em casa esperando para ouvir falar, né, sobre. Bom, só retomando, para quem está chegando agora, boa noite. A gente está falando sobre as crianças difíceis. Aqui provavelmente deve estar o contrário para vocês, né? Mas eu vou lendo aqui e aí fica mais fácil da gente seguir, tá bom? Bom, crianças difíceis, então, como eu estava falando, para quem já estava nos acompanhando, essas crianças difíceis são crianças que respondem ou que não obedecem, que não seguem as autoridades, que muitas vezes têm comportamentos de questionar uma autoridade, de questionar um pai, uma mãe, ou qualquer outra pessoa, um professor. Isso que é um comportamento difícil? Sim, a maioria das vezes dos casos, né, que a gente ouve no consultório é isso, que as crianças difíceis são aquelas que não obedecem, que tá sempre a gente tendo que mandar cada vez mais e mais e mais e mais, mas eu gostaria de uma reflexão, né? O que essa criança tá de tão difícil? O que ela tá diferenciando aí das demais? Quem aqui conhece crianças que obedecem na primeira vez que mandam? Uma regra nova, algo diferente. São poucas, né? Por quê? A criança ela está numa fase de desenvolvimento da aprendizagem das regras, das consequências, do que pode, do que não pode. Então, é sim permitido à criança desafiar. É sim permitido à criança, nessa fase, questionar, ou não gostar, ou reclamar e fazer a birra. Quando a gente fala da criança difícil, a gente sempre fala, ai, mas essa criança não obedece. Sim, ela não obedece, porque ela está aprendendo até onde ela pode ir. Ela está aprendendo até onde ela vai poder alcançar algo que ela deseja e até onde ela não pode ir. Então, qual que é o problema da criança? Na maioria dos casos, nenhum. Na maioria dos casos. Em alguns casos, nós temos sim algumas crianças que excedem essa questão da criança apenas ser difícil. E acaba sendo um caso muitas vezes que a gente fecha algum tipo de diagnóstico, alguns transtornos que a gente conhece, elas pioram esses quadros de comportamento hostis, né, ou de não obediência, mas no geral, o que a gente tem que pensar? Por que essa criança está sendo tão difícil? Ah, então, Monique, eu quero que ela coma legumes e ela só quer comer brigadeiro. Tá, papai e mamãe, você prefere comer legumes ou brigadeiro? Ah, claro que eu prefiro brigadeiro, né? Então, a sua filha, o seu filho também. Ele já provou o gosto e sabe a diferença. E o paladar vai sendo treinado para quê? Para que a gente perceba o doce, o salgado, o azedo e o amargo. E essa criança, ela vai preferir aquilo que a gente também muitas vezes prefere e acaba comendo. Ah, Monique, mas ela precisa obedecer, ela precisa comer, pro bem dela. Sim, é pro bem dela, a gente sabe. E aí que entra a difícil arte de educar. Que aí entra o papel dos pais, da família, da escola também, que também tem regras, também tem que educar nesse sentido, apoiar a educação dos pais, promover a educação dos pais. Então, eu pergunto para você, quais comportamentos que essa criança está apresentando que você realmente considera que ela é difícil? O que realmente está acontecendo que você, como pai, como mãe, como professor, como tio, não está conseguindo fazer com que essa criança obedeça ou siga? Será que é um comportamento realmente necessário ou que, conforme a gente cobrar e exigir dela, ela vai acabar adquirindo? Porque o que a gente espera? Que a criança, na primeira vez que a gente fala tchau, fala obrigado, ela vai aprender, já vai falar para todo mundo em todas as ocasiões? Se você espera isso, então vai ficar esperando, porque não é assim que funciona. Isso não é educação. Se fosse, nossa, seria muito fácil.
né? A gente não teria papais e mamães aí e professores tão preocupados com a educação, porque seria muito fácil. A gente iria falar e a criança iria obedecer. Simples assim. Em pouco tempo, todas as crianças seriam educadas. Só que não funciona assim. E a grande da maioria das crianças, que eu tenho as queixas no consultório, são chamadas de crianças difíceis. Difíceis porque testam os pais, desobedecem por várias e várias vezes, mesmo após o castigo, voltam a fazer aquilo que foi castigado, 1, 2, 3, 4 vezes. Querem fazer algo que não é o que os pais querem naquele momento, naquela ocasião. Gostam de coisas que os pais gostam, mas muitas vezes não seguem aquilo que os pais querem. Então, ele até pode gostar de algumas situações que os papais também gostam, as mães também gostam, mas não necessariamente ele vai seguir tudo aquilo. Então, vamos pensar, né, num comportamento. A gente gostaria que a criança aprendesse a escovar os dentes todos os dias sem mandar. Tá. Ela pode aprender? Pode. Toda criança pode aprender? Sim. Algumas vão demorar mais, outras vão demorar menos. E aí a gente vai ver o quê? A personalidade se formando. E aí uma outra pergunta que eu faço para vocês. O que vocês esperam dessas crianças no futuro? Como que vocês querem que elas sejam? Vocês gostariam que elas fossem obedientes cegamente? Que obedecessem chefes e outras pessoas com que elas convivam no futuro cegamente, sem questionar, sem perguntar, sem interrogar, sem duvidar dessas regras, ou sem vontades próprias? Crianças que não peçam nada, não queiram nada, aceitem tudo como é bom e se tornem, então, adultos dessa mesma forma. Então, isso é uma reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, papais. Vamos pensar um pouquinho. Eu tô pedindo pro meu filho ser obediente a mim porque eu sou a autoridade. Ou para mim, ou para a mãe, ou pro professor. A autoridade simplesmente cega? É isso que você gostaria para o seu filho? Que se no futuro ela tiver um chefe ou ele tiver um chefe e esse chefe mandar ele fazer determinada coisa que ele achar que não é ético, que não é bom, que não é plausível para ele fazer, que ele faça cegamente porque o chefe é a autoridade? Porque o chefe mandou, porque o chefe é a pessoa a quem ele tem que responder cegamente? É isso que vocês gostariam para o futuro dos filhos de vocês? Eu acredito que a maioria não. Sim, a gente tem que ter obediência, seguir regras, aprender a seguir regras. E isso é muito importante. Mas a gente só vai aprender a ter discernimento, a tomar decisões, se isso é propiciado na nossa infância. Se a criança não pode tomar nenhuma decisão da vida dela, como ela vai fazer isso quando ela for adolescente ou quando ela for adulto? Outras pessoas irão tomar por ela. Outras pessoas irão decidir o que fazer. E aí você, papai e mamãe, vai olhar e falar: mas por que ele não toma decisão? Por que ela deixa fulano fazer isso? Por quê? Porque foi ensinada a elas obedecer cegamente. Então, quando a gente está falando de criança difícil, a gente está falando de criança. Eu me preocupo, e isso eu falo no meu consultório, frequentemente com crianças fáceis. Vamos pensar um pouquinho no que seria uma criança fácil. Então, seria uma criança que o pai falaria, vai fazer, e ela faria, obedeceria, não reclamaria, tá assistindo TV, tá assistindo desenho, ela levanta, ela vai levantar, tomar o banhinho dela, sem questionar. Se o pai mandou ela pegar um copo d'água, ela pega. Se o pai mandou ela fazer qualquer coisa que os pais pedirem, os professores pedirem, ela vai fazer cegamente. Isso é uma criança fácil? Já pararam para pensar que isso seria uma criança fácil? Eu tô falando para você não fazer isso, tá bom, não faço mais. Eu estou falando para você fazer isso, tá bom, agora eu faço. Isso seria uma criança muito fácil, muito boa de educar. Mas aí eu pergunto para vocês, e como elas seriam no futuro?
como elas iriam questionar as decisões das vidas delas, seja de emprego, seja de uma decisão. Hoje a gente vê muitos questionamentos políticos, reflexões políticas acontecendo, e essas crianças não vão saber lidar com esse tipo de situação, porque alguém vai mandar elas seguir, elas seguirão, serão apenas crianças obedientes e aí, consequentemente, adultos obedientes. E é isso mesmo que é importante para os nossos filhos, para as nossas crianças, para o nosso futuro, crianças obedientes. Infelizmente, quando a gente vê muitas histórias, né, de guerras, histórias de matanças, né, por conta de um líder religioso ou não, que estimula que as pessoas façam aquilo cegamente, a gente vai encontrar o que nessa história? Pessoas que não questionaram, né, essa ideologia ou essa fé que essas pessoas seguem e fazem isso cegamente. Obedientes, 100%, sem reflexão, sem preocupação, sem qualquer análise se aquilo realmente é bom. E isso é uma coisa muito difícil de ser feita. É muito difícil da gente analisar se a coisa é boa, se não é boa, se a atitude que devemos tomar ela é uma atitude correta ou não. Isso a gente só vai conseguir fazer na vida adulta quando a gente fizer na infância. Então, quando a gente fala para os pais que uma criança não é difícil, mas sim, ela está sendo uma criança, os pais não acreditam, falam muitas vezes assim no consultório. Nossa, mas é muito difícil, porque eu saio com ela, eu tenho que ficar o tempo todo falando e pedindo, vem pra cá, vai pra lá, não vai pra cá, não vai ali, não pega nisso. Ok, sim, tem crianças que a gente vai ter um pouco mais de trabalho, né, em preveni-las de algum acidente ou de fazerem alguma arte, e outras menos. Mas a gente tem que sempre pensar, o que essa criança está fazendo? Ela está descobrindo esse mundo? Ela está descobrindo até onde ela pode ir? Ou ela está apenas obedecendo tudo que eu faço sem ter menor interesse pelo que realmente ela gosta? Pelo que realmente ela quer para a vida dela? Né? E aí, como eu prometi, né, como lidar com essas crianças difíceis? Eu vou usar o termo difíceis para resumir só em crianças. Então, crianças. Como lidar com crianças quando a gente precisa ensinar regras? E aí, infelizmente, eu vou falar para vocês, papais, mamães, professores, não cansando. Se eu canso, essa criança vai entender que agora ela pode. Eu cansei, eu desisti, eu deixo ela fazer aquilo que ela gostaria, mesmo eu sendo um adulto e acreditando que aquilo não é bom para ela, e aí a criança vai fazer, porque ela entende que então, a partir do momento que eu aceitei, eu sei que é por canseira minha, por desgaste, mas a criança entende que é uma permissão. Então, eu tenho que estar preparada para 1.000, 2.000, 10.000 nãos, sims. Em algumas vezes falar não e às vezes voltar atrás, porque talvez não entendeu o que realmente a criança estava fazendo. Eu vejo o caso, por exemplo, de pais que brigam com o filho porque o filho estava questionando a outra criança de algo que ela tinha feito. Quando eles chamam atenção e brigam, a criança acaba contando mais ou menos, eles falam, mas então até que ela não estava tão errada? Até que ele não estava tão errado? Tá, então se ele não estava tão errado, quem é o errado em punir cegamente? Nós, que muitas vezes queremos que nossos filhos obedeçam o tempo todo, não questionem nada e simplesmente não olhamos para entender o que realmente está acontecendo, o porquê daquela ação. O que a gente tem que ensinar para as crianças? Sim, quando elas têm esses comportamentos. Se a criança tem um comportamento que é prejudicial ao outro, a ela, se ela tem um comportamento que não é benéfico, a gente tem que mostrar para ela, sim, as consequências. Quando é mais novinho, pequenininho, é um pouco mais difícil a gente argumentar ou conversar tanto. Tudo que a gente conseguir mostrar na forma mais concreta as consequências, vai ficar mais fácil dessa criança entender.
né? Ou, às vezes, eu gosto de trabalhar o lúdico através de histórias e não impondo, você não pode fazer isso, mas trazendo uma história que mostre uma criança que fez algo e que se prejudicou. Ou que pensou em fazer e fez uma reflexão através de um personagem, através de uma ação que a gente tem ali, de uma brincadeira, de uma contação de uma história, a gente leva o certo e o errado para a criança. Ah, Monique, mas eu contei a história e ela continuou fazendo. Conte de novo, conte outra história, faça outro tipo de atividade, repreenda sim quando ela não fizer, né, o que você pediu, explique bem brevemente o porquê daquilo, o que ela está sentindo. Ai, meu amigo pegou o meu brinquedo. Eu não gosto e eu fico brava, mordo meu amiguinho. Minha mãe vem e briga comigo porque eu mordi meu amiguinho. Eu estou errado? Sim, meu amigo também está errado, porque os dois tiveram atitudes erradas. O que devemos fazer? Então, deixa as duas crianças de castigo, pune, briga, fala que não pode fazer? Sim, a gente vai conversar, vai explicar, mas tem que mostrar o que o outro sentiu quando ele foi mordido. Você sabia que morder dói? Algum outro amiguinho já te mordeu? Você gostou de ser mordido? E aí, muitas vezes, a gente faz isso com os menorzinhos através de uma contagem de uma história. Né? Então, a gente mostra a historinha da criança mordendo o outro, e o outro amigo chorando, o outro amigo triste, contando que doeu, que foi ruim, que ele não queria ter sido mordido. E assim a gente vai mostrando para a criança que aquilo provoca uma consequência ruim. Porque a primeira reação da criança, quando ela tem um comportamento, por exemplo, agressivo, é de proteção. Ele tá pegando o que é meu ou o que eu quero, eu não vou deixar, eu me protejo como? Atacando, né? E aí a gente tem que mostrar para essa criança que aquilo não é saudável e com o tempo ensiná-la como fazer se aquilo acontecer novamente. Dar ferramentas para a criança conseguir na próxima vez resolver o problema e não simplesmente repreendê-la do que fez. A repreensão deve vir sim, de uma forma comunicativa, através de um castigo breve. Muitos pais às vezes ai, nossa, mas eu fiquei morrendo de vergonha porque a mãe do fulaninho, a mãe do cicraninho. Gente, a mãe do fulaninho, a mãe do cicraninho, você esquece. Você está educando o seu filho. Você pode ir lá pedir desculpa, mãe, desculpa pelo que aconteceu. Ensina a sua criança a pedir desculpa, mas você precisa educar o seu filho ou sua filha de forma tranquila, sem rompantes. É difícil? Muito difícil. E aí eu falo, onde está a palavra difícil, né? Quem é a questão aí do difícil? As crianças que são difíceis ou o educar que é difícil? O ter paciência, ter obediência, seguir as regras que é difícil. Opa, gente, desculpa, bati o pé aqui. O que é difícil? O que realmente é difícil? Né? Eu gostaria de deixar essa reflexão e abrir para perguntas. O que realmente é difícil? É a criança que é difícil ou é o processo de educar que é difícil? O que realmente a gente precisa? Que essa criança seja transformada ou que a gente transforme o nosso processo de educar? Tá bom? E se alguém tiver pergunta, eu vou esperar uns minutinhos, né? Uns segundinhos aí até chegar aqui para mim, pode mandar, tá, gente? Boa noite, Ká, Regiane, deixa eu ver quem mais tá aqui. Vanessa, Nayara, Ana Proença. Ufa, minha teimosa? Que bom, né, Nayara? Que bom que a sua é teimosa. Porque essa teimosia vai transformá-la, sim, com a sua educação, com o seu caminho, né? Dando o caminho para ela, vai transformá-la numa criança que toma decisões, que sai à frente, que decide se quer A, se quer B ou se quer C. Não vai ser uma criança que vai ser facilmente levada e conduzida pelos amigos a fazer coisas ou ter atitudes que não são tão boas.
boas, quando elas tiverem já, vamos dizer assim, autoridade para fazê-los, porque um dia a obediência aos pais acaba, né? E aí que eles precisam saber o que fazer. E quando a obediência para os pais acabar e as crianças não souberem o que fazer porque só sabem ser obedientes, elas vão procurar outras pessoas para serem obedientes. Elas vão procurar outras figuras de autoridade que possa falar para ela o que ela deve fazer ou o que ela não deve fazer. Então, a gente tem que pensar o quê? Minha filha é teimosa hoje, mas isso no futuro pode ser algo benéfico, porque ela vai ser uma pessoa de uma personalidade resistente, firme, perseverante. Mais alguém, pessoal? Tô vendo que a Karina colocou, educação tranquila é muito importante. Sim, isso é o mais difícil, né? A gente conseguir entender que aquela dificuldade não é uma dificuldade que é um adjetivo da criança, é uma dificuldade perante um processo de educar, né? Perante algo que está tanto na gente quanto nela. Para ela também é um processo complicado, é um processo às vezes desgastante. A criança responde ou briga ou tem alguma atitude e a gente acredita que assim, nossa, eu tô sofrendo horrores com essa criança porque ela tá me dando muito trabalho, né? Os professores sempre falam, porque ela tá me dando muito trabalho. Mas e essa criança? Será que essa criança também não tá sofrendo? Por que ela tá tendo essa necessidade de todo momento ela desafiar? Será que ela tá desafiando porque ela tá se sentindo afrontada, porque ela não tá bem, porque ela precisa atacar, porque ela não sabe o que fazer com esses sentimentos? Ou será que ela tá desafiando porque ela precisa saber até onde ela vai chegar e você não tá conseguindo muitas vezes mostrar pra ela que ali ela tá ultrapassando os limites e apenas sendo muitas vezes hostil, né, agressiva mesmo com a criança, e ao invés de mostrar o caminho, a criança responde e eu muito querendo educá-la, grosseiramente respondo de volta. Né? Você não tem educação, ou aquelas frases famosas, você vai ver só o que eu vou fazer, né? Isso eu tô ensinando o quê? Que com a voz agressiva, né, sendo hostil, às vezes ela vai ganhar mais do que não sendo, do que sendo assertiva e talvez conversando e resolvendo o problema de uma forma mais assertiva. Eles não vêm com manual de instrução, é um processo de ser criança, assim como é um processo de ser mãe e pai, isso mesmo. E aí, muitos pais estão em conflito porque não planejaram entrar nesse processo ou não refletiram sobre esse processo. E agora? O que eu faço? E as crianças vão crescendo e às vezes não dá tempo, né? A gente vai fazendo e acaba não refletindo. O processo de amadurecimento de um pai e de uma mãe, ele vai de acordo sim com o crescimento dessa criança. Porém, a gente tem que pensar no quanto esses pais decidiram realmente querer educar, querer se desgastar com essa criança. Porque isso vai fazer toda a diferença. A gente tem que todo dia, eu brinco, né, levantar e falar, hoje é mais um dia que meu filho, minha filha vai me testar e eu vou ter que passar no teste de pai e de mãe. Educando, tendo paciência nas horas mais impensáveis, nas respostas mais tortas que a gente vai ouvir, para ensiná-lo que a educação é através de conversa, através de punição, sim, mas punições, né, severas, no sentido de que a gente vai, sim, castigá-los pelos atos, mas de uma forma assertiva, que isso promova um comportamento assertivo e não simplesmente castigo só pela raiva que eu tô sentindo dele ter me desobedecido, dele ter me respondido, dele não ser a criança perfeita que eu gostaria e ele ser essa criança que tá me dando um trabalho e eu estou muitas vezes me envergonhando na frente dos amigos, das professoras, né? Então essa reflexão a gente tem que ter diariamente. A Regina, muito casos são reflexões dos pais que nem vemos em nós. Sim, muitos são mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum comentário? Senão eu vou encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Pedir desculpa aí que o nosso primeiro vídeo acabou, não sei para quem já estava lá, acabou
caindo aí a rede, né? O sinal, a gente depende do sinal e muitas vezes ele falha. E fazer um convite, né? Para quem gostou desse vídeo ou, né, gosta do assunto, tem interesse no tema, o site da Psico Saúde Saber tá com textos e outros vídeos sobre esses mesmos assuntos, de orientação de pais, educação infantil, transtornos e tudo aí sobre o apoio à criança, né? Apoio à criança, apoio a esses pais, porque apoiando os pais também a gente está apoiando as crianças e também muito conteúdo para professores, tá bom? Então entra lá, psicosaudesaber.com.br, clica, compartilha, divulga para os amigos. Agradeço muito a presença de todos, uma boa noite e daqui uns dias volto com mais um tema bem interessante para vocês. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau.